E no vídeo de hoje eu vou finalizar aqui essa caneca, vou só lixar ela um pouquinho por dentro, né? Essa playlist é sobre cerâmica, confecção de cerâmica em casa. E essa caneca ela já foi até lixada, já lixei um pouquinho, fiz esses riscos aqui durante a semana para facilitar na hora de pintar. Mas eu achei que ela ainda tá um pouquinho grossa aqui, então eu vou lixar um pouquinho mais por dentro para ela ficar um pouco mais leve, menos grossa. Também vou finalizar a parte de esmaltação desta outra peça aqui, que já foi queimada. Lembrando que a parte de baixo da peça a gente nunca pinta, porque é a parte que vai em contato com a placa do forno, e aí não pode pintar essa parte. E quando é uma peça como essa que tem tampa, a parte de baixo da tampa também a gente nunca pinta, tá? Aqui já tá, a tampa já tá praticamente pronta, tá? E eu só vou dar uns retoques aqui nessa parte, porque escorreu, eu acabei deixando escorrer, então eu vou dar uma limpadinha e vou pintar direitinho aqui, redondinho, porque eu pensei de fazer assim, que de repente depois na queima ficasse parecendo uma flor, mas eu mudei de ideia e eu vou deixar aqui as pintinhas mais redondinhas. E também vou fazer mais uma caneca dessa aqui hoje, né? Essa caneca aqui já tem 9 dias que eu fiz ela ficou secando naturalmente, ela já tá bem mais leve e a coloração também, ó, pra quem assistiu o outro vídeo aí, vocês podem perceber que ela já tá bem mais clara, já mudou bem o tom. Vou iniciar aqui o processo de amassar a argila, tem que fazer esse movimento aqui umas 50 vezes. Eu tô usando luva só porque eu percebo que a minha mão fica muito ressecada quando eu trabalho com argila, né? Então, para quem prefere, se adapta bem a fazer coisas manuais com luva, eu indico. E aí é bom sempre hidratar bem a mão após finalizar o artesanato, porque eu pelo menos tenho essa sensibilidade nas mãos em relação à argila. A gente vai fazendo esse formatinho aqui, ó, deixando sempre, o pessoal sempre fala que parece uma carinha de macaco, né? Aí você vai fazendo esse movimento aqui, umas 50 vezes, para depois abrir a placa, ou se for fazer alguma peça no kit pot ou acordelado, para fazer aí na técnica que você for experimentar. 50 vezes. Aí para abrir a placa, eu vou utilizar essas duas guias, eu vou começar com essa mais grossa, e depois eu vou passar para essa daqui mais fininha. A guia é para a gente posicionar o rolo, né, para ela ficar na mesma alturinha. Percebem que um rolo pequeno como de cozinha não dá, ó, porque não chega na guia. Por isso que eu acabo improvisando e fazendo aqui com um pedaço de tripé, ou poderia ser um rolo de um cabo de vassoura também, uma coisa mais comprida, porque existem os rolos grandões, né, para isso, próprio para isso, mas como eu ainda não comprei esse utensílio, aí eu vou improvisando com o que eu tenho aqui em casa. Conforme a gente vai abrindo a placa, pode acontecer de surgir bolinhas, aí a gente fura e passa de novo. E também é bem comum acontecer essas rachaduras aqui, aí a gente já vai consertando. Você pode usar diretamente, molhar o dedo e passar, ou então passar uma esponjinha assim bem macia, um pedacinho de espuma, e vai tirando essas rachaduras, deixando a sua placa bem lisinha. Também dá para usar o cartão. Um cartão de 5 aí já vencido, né? Você pode utilizar também o cartão para fazer esses ajustes aí na tua placa. Eu já passei para a guia mais baixa e agora eu vou esticar ela mais um pouco. Placa pronta, agora eu vou utilizar o mesmo molde aqui, que é uma garrafinha que eu utilizei para fazer a outra caneca. Como eu quero que ela fique com o mesmo tamanho da outra, eu vou usar o mesmo molde. Eu não tô gravando todo o passo a passo da confecção da caneca, porque no vídeo passado eu já mostrei uma boa parte, eu só não tinha gravado o passo de abrir a placa, né?
que eu notei nessa argila, a argila que eu tô usando hoje é a mesma que eu usei a semana passada, mas eu notei que essa daqui, ela tá rachando muito mais, tá? Do que foi na semana passada. Provavelmente pelo fato de eu ter aberto a placa num momento em que estava batendo sol aqui na mesa. Então esse sol, ele deve ter feito com que a minha placa secasse muito mais, perdesse mais água, e por isso ela tá rachando mais. E aí dá mais trabalho para fazer o acabamento, porque tem que ficar fechando todas as rachaduras, enfim. Então tá dando um pouquinho mais de trabalho, mas eu já vou agora colar o fundo aqui, né? Já tô preparando o fundo aqui da caneca e vamos seguir aqui com o processo. Agora eu já tô colocando a alcinha aqui, depois eu vou fazer o risco. Eu deixei ela mais alta do que a que eu fiz, porque ela vai encolher, né? Sempre a peça diminui um pouco conforme ela vai secando, então por isso, como eu quero que elas fiquem no mesmo tamanho, eu deixei ela um pouquinho maior, mais alta e mais larguinha aqui. Já consegui fazer essa bordinha aqui um pouco mais fina, porque eu achei que a outra ficou bem grossinha. Eu ainda vou lixar um pouco mais ela para ela ficar um pouco mais fina aqui. E aqui eu ainda vou deixar mais arredondado, ainda falta aí uns acabamentos finais ainda. Pronto, peça finalizada, vou colocar ela aqui em cima da minha tabuinha. Colocar um plástico em cima para ela ir secando devagar. A alça dela acabou ficando um pouco diferente da que eu já tinha pronta aqui. Essa daqui eu colei mais embaixo e essa daqui eu não me atentei na hora de colar. Acabei colando um pouco mais para cima, então a alça ficou mais arredondada, né? E mais para cima. Por isso é super difícil fazer uma peça igualzinha a outra, mesmo quando a gente faz no mesmo dia. Imagina então quando a gente faz em dias alternados, né, separados. É bem difícil manter um padrãozinho. Então essa daqui eu vou colocar para secar. E o próximo passo agora vai ser lixar essa daqui por dentro um pouco mais. E essa argila aqui que sobrou, eu não vou misturar com a outra, com a argila nova. Eu vou colocar num saquinho. Aí com o borrifador eu molho um pouco. Porque tudo se aproveita. Ela ficou um pouquinho dura por ficar em contato com o ar. Mas aí fazendo desse jeito aqui, aí sim eu posso colocar no mesmo saquinho que já tá o restante da argila e guardo ali. Já lixei aqui por dentro da minha caneca. Eu utilizei uma lixa, essas lixas de material para construção mesmo. Eu utilizei aqui a número 100. Poderia até ser uma lixa mais fina, mas era que eu tinha e me atendeu. O processo de lixar eu não gravei, porque não tem muito o que mostrar, né? E aí agora eu vou finalizar essa peça aqui, que eu pintei meio correndo e acabei deixando escorrer quando eu virei a peça. Então para fazer essa limpeza aqui, eu só vim com uma espátulazinha, ó, bem devagarzinho, que dá para ir tirando aqui o que escorreu. Inclusive quando acontece também de escorrer aqui nessa parte que a gente nunca deve pintar, né, perto do fundo, e é normal de escorrer quando você está pintando. É só vir, né, depois que a peça já secou um pouquinho, é só vir. Às vezes com o dedo mesmo a gente consegue tirar e limpar. Então eu vou pintar as bolinhas aqui de terracota também desse lado, que eu não fiz ainda. Fazer a limpeza aqui. Por dentro já tá pronto, eu vou manter esse branco mesmo. O esmalte que eu tô usando é esse aqui, que eu comprei na Shopee mesmo, tá? É um esmalte específico para cerâmica quente, né, que vai no forno. Então sempre ele... Aqui ele tá até parecendo, a cor tá até parecida com o que vai ficar mesmo no processo final. Mas quando a gente passa na peça, ela fica sempre mais clarinha, né? Não fica igual
vai ficar depois de queimada. E tem o processo de pintar com o pincel, também tem a possibilidade de pintar fazendo banho, que é quando você prepara uma quantidade maior de esmalte, coloca numa vasilha maior e aí você coloca a peça assim no esmalte, conta até 3 e tira. Esse é a forma de pintar, que é mais rápida, enfim, né? Mas eu, por enquanto, até pela questão da quantidade de esmalte que eu tenho comprado, eu tenho preferido utilizar só o pincel mesmo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, porque isso me incentiva a continuar gravando vídeos aí para o canal. Lembrando que o canal ele não é só sobre cerâmica, é um canal sobre viagem e música, onde eu também gravo às vezes a rotina aqui da pousada, que também se chama Rotas e Ritmos. E nas horas vagas eu tenho feito a cerâmica, que se tornou um hobby para mim, e resolvi compartilhar aqui também com vocês esse meu aprendizado. Um abraço e até o próximo vídeo.